Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com Luiz Correia, diretor executivo de Mobilidade Urbana de Mossoró. E a previsão orçamentária de Mossoró para o próximo ano é de 1 bilhão e 114 milhões de reais. O cenário político está no ar. Véspera de feriado, preciso nem avisar, né? Todo mundo em casa está esperando, está na expectativa para este feriado do 7 de setembro, numa quinta-feira. Quem pode vai folgar, quem pode mais ainda vai imprensar, viu, Vonúvio? É verdade. Não é para todo mundo, não. Tem gente aí que está feliz mesmo só com um diazinho de amanhã. Aqui nós, né, Vonúvio? Exatamente. Feriado, descansar. Tem muita gente que mesmo assim vai acordar cedo porque vai acompanhar o desfile cívico de 7 de setembro. Tem gente que gosta, é tradição para algumas famílias, inclusive. E hoje nós vamos conversar com Luiz Correia, o diretor executivo de Mobilidade Urbana de Mossoró, porque vai ter intervenção no trânsito amanhã, obviamente, por conta do desfile de 7 de setembro aqui em Mossoró. E temos também outros assuntos para conversar sobre o trânsito aqui do nosso município. Tem novas atribuições da equipe de trânsito, tem outros questionamentos em relação ao funcionamento do trânsito aqui na nossa cidade. Então, você participa com a gente, pode mandar sua pergunta para tirar sua dúvida ou mandar sua opinião através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e o WhatsApp 88028979. Fique à vontade para fazer o programa de hoje com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Lembrando, viu, Carol, que hoje é a última edição ao vivo nesta semana aqui do Cenário Político TCM. Amanhã, feriado, teremos uma reprise e sexta-feira teremos uma outra programação aqui no horário do Cenário Político TCM, festividade lá em Upanema, não é isso mesmo, Carol? A Exponema, que vai ter transmissão aqui. Então, o Cenário Político vai dar espaço a esta programação extra neste feriadão, vamos dizer assim, na sexta-feira, dia 8 de setembro, que no estado vai ser até ponto facultativo, né, Vonúvio? Exato. E aqui não. O ponto facultativo no estado já está confirmado. Aqui em Mossoró não saiu nada ainda no Diário Oficial do município, mas sim teremos essa transmissão da Exponema, direto de Upanema. Então você que está aí nos assistindo em Upanema vai poder ver essa programação em horário nobre aqui na TCM. Além do mais, você de outros municípios vai sexta-feira aqui no horário do Cenário Político acompanhar tudo que acontece lá naquela feira, naquela exposição. Bem, amanhã, anexo ao desfile cívico de 7 de setembro, acontece o 29º Grito dos Excluídos. Hoje, uma prévia aconteceu com parte das entidades organizadoras do movimento. Você já ouviu falar do Grito dos Excluídos? Essa movimentação acontece todos os anos no Dia da Independência do Brasil. O lema permanente do grito é Vida em Primeiro Lugar. Para 2023 é Você tem fome e sede do quê? E busca por melhorias na educação, saúde, soberania e justiça. Em Mossoró, o Grito dos Excluídos chega à 29ª edição. A mobilização, que acontece no desfile cívico militar do dia 7 de setembro, é abordar pautas sociais. Movimentos sociais de mulheres, comunidades rurais e de bairros, sindicatos fazem parte do grito. Nós precisamos, de fato, defender a vida, defender que as pessoas tenham o direito de se alimentar bem. Por isso, esse ano a gente traz o tema Você tem fome e você tem sede de quê? Né? Com esse tema, nós queremos alertar dentro do nosso grito, dentro do desfile cívico e com o grito, para a necessidade de uma real inclusão de todas as pessoas, que existem pessoas ainda com fome, para a necessidade de reconhecer as existências e as singularidades dos diversos grupos que compõem o nosso país. Todos os anos a gente faz a nossa organização e participa do desfile cívico-militar, onde a gente reivindica as nossas pautas como justiça social, igualdade, os direitos humanos, educação e entre outros também pontos que são importantes para a gente estar, de fato, reivindicando os nossos direitos e ecoando o nosso grito, né, nas ruas. Há 3 meses, reuniões têm acontecido com militâncias de Mossoró para o Dia do Grito dos Excluídos.
Nesta quinta-feira, a última foi realizada no IFRN, o pré-grito da economia solidária do IFSOL. Bom, antes do 7 de setembro, que é o dia oficial que o grito sai nas ruas, 3 meses antes a gente começa com esse processo de mobilização, que é juntando os movimentos sociais, partidos que dialogam também com os movimentos, e aí a gente constrói o que nós chamamos de pré-gritos. Então teve o grito das comunidades, organizamos o grito das mulheres, que foi durante a exibição do Formigueiro, organizamos o grito também dos servidores públicos municipais em Mossoró, o grito dos bancários, e hoje tem o grito da economia solidária, o grito aqui do IF. E esses processos de mobilização servem também para dialogar com as pessoas e mostrar que esse grito não é somente exclusivo no 7 de setembro. A Feira Solidária do IFSOL é montada todas as quartas no IFRN em Mossoró. É uma chance da agricultura familiar estar junto dos estudantes, assim como os alunos estarem perto das causas sociais. Todos irão participar do Grito dos Excluídos deste ano. Para nós que fazemos parte desse movimento, a gente leva essas pautas centrais que regem a nossa instituição. Pagar o preço justo ao agricultor, a questão de movimentar a economia local. Então, todas essas pautas vão ser levadas para fortalecer todo o nosso propósito que a gente tem aqui, seja em Mossoró, seja no Rio Grande do Norte. Muito simbólico, porque depois de todos esses anos, depois da pandemia, a gente poder voltar 100% presencial, não só aqui no IFRN, mas também nas nossas militâncias, nas nossas atividades para além da escola. Então, para mim, eu fico muito feliz, fico muito honrada de poder ter o pré-grito aqui no IFRN, junto com a Feira de Economia Solidária, que eu acho que dialoga com muitas marginalidades, dialoga com muitas reivindicações. Esta semana a gente já trouxe uma das mobilizadoras do Grito dos Excluídos, conversamos aqui detalhadamente sobre este movimento que tenta incluir muitas pautas de grupos minoritários ali no desfile cívico para informar, ou lembrar, ou gritar para a sociedade que realmente esses grupos também são cidadãos e também têm estes direitos solicitados, reivindicados neste movimento que já existe há 29 anos. Amanhã, o Grito dos Excluídos, todo este movimento vai se concentrar ali às 7 horas da manhã, ao lado do ginásio Pedro Ciarline, onde vai estar havendo também toda uma concentração do desfile cívico de 7 de setembro pela Prefeitura de Mossoró, pelos grupos militares e, portanto, logo cedinho já vai haver intervenção no trânsito aqui do município de Mossoró. Estamos aqui com Luiz Correia, diretor executivo de mobilidade urbana do município, que vai explicar para a gente amanhã como é que vai ser. Se você for assistir, o que é que você deve fazer, onde é que você deve estacionar e, se você não for, evitar passar por ali no momento da interdição. Luiz Correia, boa noite. Muito obrigada por mais uma vez explicar aqui para a gente o que é que vai acontecer amanhã no trânsito de Mossoró. Essa interdição começa a que horas e que vias serão interditadas? Boa noite, nós que agradecemos demais, sempre agradecemos esse momento, que é justamente um momento de multiplicar informação. De extrema importância que as pessoas saibam que nós vamos ter um espaço reservado para a segurança de quem está desfilando e de quem está assistindo. Vai ser, lógico, na Alberto Maranhão, mas vai compreender um trecho, não vai ser toda a Alberto Maranhão. Vai ser um trecho compreendido da Disneufe Rosado, onde é a Disneufe Rosado, pessoal, vizinho ao ginásio municipal. Começa na Disneufe Rosado e vai finalizar na Rua Felipe Camarão, onde é a Felipe Camarão, Alberto Maranhão, Banco do Brasil. Vai finalizar nesse trecho onde vai haver a dispersão. Começa de que horas? A partir de 4 horas da manhã, os agentes de trânsito já estão trabalhando na região e vai ser liberado a partir das 12 horas. Se tiver ainda gente na via, a necessidade de ampliação de horário, a gente vai estender esse horário. Mas de 4 às 12 horas, Alberto Maranhão, da Disneufe Rosado, ginásio, até a Rua Felipe Camarão, próximo ao Banco do Brasil. É o trecho que vai compreender a área de segurança para o desfile. O trânsito municipal orienta a retirada dos veículos ali que, porventura, fiquem estacionados nessa principal? Muito bem pontuado, porque hoje
no DOM já saiu uma portaria também disciplinando essa área de segurança e também que esse espaço seja um espaço reservado ao desfile. Então, a gente também solicita, pede à população que não estacione nesse trecho para não ter nenhum tipo de ação mais enérgica, para que a gente possa liberar a via sempre com o princípio da segurança das pessoas que estão utilizando aquele espaço. Então, pessoal, vai assistir o desfile, tem as ruas paralelas. Você pode estacionar na Rio Branco e caminhando, pode estacionar na Tiradentes. Onde é a Tiradentes? Passa ali próximo à Praça Felipe Guerra, que é a Praça dos Ônibus. Pode estar estacionando nas ruas que se aproximam da Alberto Maranhão, no caso da Augusto Severo, da Frei Miguelinho, da Felipe Camarão, e assim por diante, para que você possa assistir o desfile com tranquilidade, evitando sempre o acesso da Alberto Maranhão. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco vamos conversar também sobre outros assuntos aqui no cenário político. Já, já. De volta com o cenário político desta quarta-feira com cara de sexta-feira. Amanhã é quinta com cara de sábado. Sexta é sexta com cara de sexta. Ou de sábado de novo, dependendo, né, da pessoa, do quanto a pessoa estudou, né, Vonúvio? Ou herdou. E aí você participa com a gente do programa de hoje. A gente pode conversar sobre o trânsito de Mossoró, mas você pode também mandar aí pra gente o que é que você vai fazer nesse feriadão. Vai imprensar, vai aproveitar a sua manhã ou vai passar a quinta-feira trabalhando também, como os agentes de trânsito aqui de Mossoró e como Vonúvio Praxedes, né? Porque amanhã nós não teremos o cenário político ao vivo, mas Vonúvio vai estar sim aqui. Tem meio-dia TCM, inédito ao vivo, lá na 95 FM. E tem também Vonúvio amanhã vai ser Moisés Albuquerque. Exato. Carol, já começa de manhãzinha, viu? 6h10 da manhã, com o Jornal da Manhã, meio-dia TCM e o Jornal TCM aqui na TV. Herdei pouca coisa, Fazenda Boi Não Obra, para não dizer outro nome. E, claro, a boa vontade de trabalhar. Muito, muito feliz, né? Muito feliz, armarei. Eu sou muito realizado de trabalhar aqui junto com vocês nesse feriado. Porque tem gente, Carol, que é o seguinte, que mesmo no feriado faz questão de acompanhar aqui o nosso noticiário e isso é muito importante, a gente manter essa notícia sempre viva, aquecida. E amanhã é dia de desfile, aí é que o pessoal gosta de assistir, porque vai ter transmissão também aqui da TCM, viu, Carol? Sim. Muito cedo ali, a gente já vai estar lá com toda a equipe para transmitir tudo que acontece, 7h50 da manhã, tudo que acontecer ali no desfile cívico-militar de Mossoró, você vai assistir aí na tela da TCM. Exatamente, então você já fica ligado aqui. As pessoas aproveitam o feriado, aproveitam as madrugadas, assistindo as transmissões dos eventos, acorda cedo para assistir uma programação como o desfile cívico aqui através da TCM, as eleições, tem gente que 7 horas já quer que a gente comece, né? A transmissão no dia das eleições, então é graças a você que isto tudo aqui existe e graças a uma coisa, Vonúvio, que você tira ali a folga de todo mundo, graças à sua competência, tá certo? Uma maravilha, cara. Isso nos conforta demais. Conto com a audiência de todos vocês amanhã. Pronto, já está todo mundo avisado. Agora tem informação, economia do município de Mossoró. O projeto de lei orçamentária do município de Mossoró para o exercício... Opa, vamos lá, vamos começar de novo. Agora sim, Vamos começar de novo. O projeto de lei orçamentária do município de Mossoró para o exercício de 2024 chegou à Câmara Municipal. Parte do cronograma de tramitação foi definido na sessão de hoje. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social de Mossoró para o exercício de 2024 é de R$ 1.141.918.947,40. Por secretaria, os maiores orçamentos serão da Administração, Saúde e Educação. O projeto de lei 68 de 2023, a LOA 2024, chegou à Câmara nesta quarta-feira e estima as receitas e fixa as despesas do município de Mossoró para o exercício financeiro de 2024. Na sessão desta quarta-feira, a Câmara Municipal definiu os primeiros prazos para o projeto. De 11 a 22 de setembro é o prazo para que os vereadores encaminhem as emendas à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Casa.
No dia 18 de setembro, será realizada a audiência pública para discutir o projeto do orçamento municipal. Entre as emendas estão as impositivas, de execução obrigatória, cuja reserva de contingência é 1,2% da receita corrente líquida do município. Como o projeto da LOA estima para 2024 a receita corrente líquida em pouco mais de 13 milhões, cada parlamentar destinará no orçamento R$ 567.865 em emendas impositivas. Esta é a principal matéria do ano a ser tramitada ali na Câmara Municipal, nas casas legislativas em todo o país, nos estados e federal também. O orçamento do ano seguinte tem sempre esta tramitação no segundo semestre de cada ano, relativo ao ano seguinte. Muitas coisas a serem questionadas, a serem analisadas. Vonúvio, o projeto tem muitas páginas. Muita coisa, né, Carol? Mais um ano onde o orçamento supera aí a marca de R$1 bilhão. Ali contas e planilhas detalhadas nos anexos. A gente vai questionar, aguardar a análise aí dos vereadores da oposição, o que é que eles vão encontrar ali. Uma coisa que eu já identifiquei é que, de acordo com a LDO, ali a LOA trouxe também um limite de remanejamento até 25%, o que ainda é bem maior do que a capital do estado e do que o remanejamento do estado do Rio Grande do Norte, mas está ali dentro do que foi fixado realmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com destaque dos vereadores na tramitação na Câmara Municipal. Vonúvio, com a Prefeitura de Mossoró, a gente também vai conversar sobre este assunto e um dos questionamentos vai ser o impacto do FPM, das previsões do FPM em relação ao orçamento. Porque quando esteve aqui na 95 FM com a gente, o secretário de Planejamento, Cadson, disse que essas quedas, essas previsões de queda podem, sim, mexer com as previsões orçamentárias, incluindo a de 2023, o que foi previsto. E aí, 2024, se vê um valor equivalente, um pouco maior ainda do que 2023, com toda essa questão que vem acontecendo. Então, vamos conversar sobre isso neste segundo semestre, porque essa tramitação deve durar até novembro, mais ou menos. Vamos, então, voltar nossa conversa com o diretor executivo de mobilidade urbana de Mossoró, Luiz Correia. Luiz, em relação às atribuições da gerência de trânsito aqui do município de Mossoró, tem alterações, tem modificações agora, até a lei seca está sendo atribuição. Que mudanças foram essas? Pois era uma luta da categoria que fosse equiparado às atribuições. Que atribuições, pessoal? O município ele se limitava a algumas ações. Ele só estava limitado à questão do estacionamento, parada e circulação. Então, a categoria a nível nacional, ela vinha brigando para que nós pudéssemos trabalhar igual o pessoal do estado, igual a PRF. A gente só não esperava que a União ela fizesse isso de uma hora para outra. Então, no dia 19 de julho, foi no Diário Oficial da União, ela está presente a Lei 14.599, ampliando as competências do município. Então, foram adicionadas 99 atribuições ao município. Entre elas, a fiscalização de álcool, condução do condutor alcoolizado, a fiscalização documental do veículo, documental do condutor, aquela questão do cano esporte. Então, praticamente todas as atribuições relativas à fiscalização de trânsito foram atribuídas também ao município, lógico, a todos os municípios, aqueles que têm o trânsito municipalizado. Aqui em Mossoró, nós tivemos uma característica adicional. A União, ela estabeleceu essa soma de atribuições e o Ministério Público Estadual, ele entendeu o seguinte, olha, a partir do momento que o município ele já tem todas as atribuições, nós vamos solicitar que a Polícia Rodoviária Estadual saia do município. A palavra que foi utilizada aí numa recomendação do Ministério Público foi
abster-se de atender às ocorrências de trânsito. Foi enviado ao Comando Geral da Polícia Rodoviária Estadual e eles atenderam. Então, também a Polícia Rodoviária Estadual deixou de atender as ocorrências de trânsito em nosso município. Se você hoje ligar para o 190 e disser assim, olha, tem um acidente de trânsito com vítima, eles vão mandar ligar para 156, porque houve uma recomendação do Ministério Público Estadual solicitando a saída deles. Detalhe importante. O município aqui de Mossoró já tem um trânsito municipalizado, com agente de trânsito trabalhando. Agora, comece a imaginar o município de Baraunas. É municipalizado, mas não tem agente de trânsito. E o estado saiu. Como é que fica esse município? Como é que fica Macau com 4 agentes de trânsito? Como é que fica Açu? Como é que fica esses outros municípios saindo essa força aí de fiscalização? Então, a gente sempre pede que o Ministério Público também possa analisar caso a caso, cidade a cidade, essa recomendação, que ainda está a tempo ainda de rever algumas situações para que o munícipe não fique prejudicado com essas alterações na legislação. E o trânsito municipal meio que vai trocando aí o pneu com o carro andando, né? Sim. Porque vocês estão fazendo capacitações, inclusive eu li sobre uma palestra que vocês tiveram sobre situações de crimes Crime de trânsito. Qual é a importância de vocês estarem capacitados para isso, né? Para algo a mais dentro dessa fiscalização de trânsito que já existe, dentro dessa perspectiva nova que vocês estão tendo? Pois é, Vanúvio. Aí o município de Mossoró, por estar um pouquinho mais preparado, como você disse, a gente está fazendo um serviço aí com o carro andando, a gente pegou essas atribuições de uma hora para outra. Normalmente, como é que isso acontece? A União dá 180 dias para o município se adaptar, dá 1 ano para o município se adaptar, mas não houve esse período de adaptação. Então, o município começou a fazer alguns cursos, algumas capacitações para o agente de trânsito. Começamos com primeiros socorros, um curso muito importante para, quando chegar a um local com acidente, com vítima, o que o agente de trânsito pode fazer? Ele não vai fazer atendimento, pessoal, atendimento ao vitimado. Ele vai ver quais as circunstâncias e como agir, porque o atendimento fica reservado ao SAMU e aos outros órgãos. Logo em seguida, nós tivemos uma outra qualificação com a PRF, para ver as atribuições que eles já trabalham com isso há muito tempo, quais as experiências dele, como é que nós vamos agir no momento de uma possível crime de trânsito. E depois, agora logo, foi sexta e segunda-feira, já agradeço aqui a colaboração do Dr. Denis Carvalho, de extrema importância, foi falado sobre crime de trânsito com a Polícia Civil. Então, nós tivemos também essa qualificação. Vamos ter agora no dia 13, dia 14, com o ITEP, para que a gente possa ver também as perspectivas, as nuances, quando a gente tiver um vitimado ali em óbito. O que o agente de trânsito vai fazer na preparação daquelas circunstâncias, que são muitos detalhes técnicos a serem preenchidos ali na área que a gente chama sítio da ocorrência do acidente de trânsito. O número de agentes de trânsito em Mossoró é suficiente para essas atribuições? Se nós pegarmos o número de Mossoró hoje, sim. Agora, quando a gente começa a imaginar que nós temos aí cerca de 10 a 14 veículos adicionados à nossa cidade diariamente, a gente já tem que começar a pensar num planejamento futuro de uma ampliação do nosso quadro. Lembrando que as atribuições também relativas a trânsito cabe também aos equipamentos de uso eletrônico. Auxilia muito a questão da mobilidade, né? Então, o fator humano, é até interessante que a minha filha disse assim: pai, por que o senhor trabalha mais nos feriados? É porque é nos feriados, pessoal, que a gente tem que garantir mais a integridade de quem está utilizando aquele espaço. 7 de setembro, Mossoró Cidade Junina, Natal, quando nós temos aí as padroeiras, é que nós temos que intensificar ainda mais o nosso trabalho para garantir a segurança de vocês. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.
Último bloco do cenário político desta quarta-feira. Lembrando a você que amanhã é feriado, não precisa lembrar isso. Eu quero lembrar, na verdade, que amanhã teremos a reapresentação de um dos nossos programas, uma reprise, e na próxima sexta-feira também não teremos o cenário político ao vivo. Você vai ficar com transmissão da Exponema aqui na tela da TCM. É uma boa programação também. Você fica ligado aqui na TCM amanhã, sexta-feira, todos os dias, como você costuma fazer. Na segunda-feira nós estamos de volta com nossa programação ao vivo aqui, falando de política. Do programa de hoje você pode participar através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Segue a gente aí, manda sua mensagem, também participa pelo WhatsApp, 8802-8979, hoje com o diretor executivo de mobilidade urbana do município de Mossoró, Luiz Correia. Lembrando que amanhã, 7 de setembro, a transmissão do desfile cívico-militar aqui de Mossoró começa às 7h50 da manhã. Então você de casa, se não for lá assistir o desfile na Alberto Maranhão, você acompanha aqui na tela da TCM. Nesta semana, uma notícia animou concurseiros de plantão. A informação foi de que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, pretende lançar, ainda neste ano, um edital para a realização de um novo concurso público. De acordo com a universidade, o estágio atual do processo é a contratação da empresa para compor a banca organizadora. Na última terça-feira, dia 5, a UERN informou que, no momento, está finalizando a resolução de diligências solicitadas pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. A pró-reitora de Gestão de Pessoas da instituição explica que, após essas diligências, o processo deve retornar para análise técnica e jurídica, para assim dar andamento a todo o processo. Hoje nós estamos no processo de contratação, da banca examinadora, que está sendo avaliada pela Procuradoria-Geral do Estado. Foi-se encaminhado, retornou para diligências e a gente está nessa fase de concluir as diligências, reenviar para a PGE e aí sim, não tendo mais nenhuma pendência, não tendo mais nenhuma dúvida, a gente segue para a contratação da banca e dá pontapé inicial nesse edital tão esperado. A expectativa é que o certame disponibilize vagas de professor de ensino superior, técnico especializado de nível médio e superior e técnico de nível médio e superior. O número de vagas ainda não foi divulgado. No comunicado, a universidade disse ainda que necessita preencher essas vagas, mas, claro, precisa seguir todos os trâmites em conformidade com as leis. Apesar de todos os trâmites burocráticos para a realização do certame, o que acaba gerando expectativa principalmente para aqueles que se preparam para a prova, a UERN tem garantido que o concurso já é uma realidade. E para quem deseja ingressar no serviço público através da instituição, a hora já é de começar a estudar. O último concurso realizado pela UERN foi no ano de 2016. Originalmente, o certame ofertou 76 vagas para docentes, 29 para técnico de nível superior e 11 vagas para técnico de nível médio. Porém, ao longo da validade do concurso foram convocados 202 docentes, 234 técnicos de nível superior e 172 técnicos de nível médio. É uma expectativa de todos nós, então, caro concurseiro, se organize, comece aí os seus estudos, porque o concurso da UERN é uma realidade. Estamos todos confiantes que ainda esse ano a gente consegue lançar esse edital. A gente falou sobre isso essa semana, Vonu? Sobre a expectativa do concurso do município de Mossoró e do governo do estado, e a gente questionava a questão da lei de responsabilidade fiscal no âmbito do estado. Apesar da autonomia financeira, o concurso da UERN mexe com o quadro de pessoal do estado, faz parte ali do quadro, integra todo aquele quadro do estado. E existe aí um limite prudencial sob a lei de responsabilidade fiscal que está bem apertado em relação ao governo. Agora, a promessa da UERN está aí, é que vai ter o concurso. Então, começa logo a estudar e se prepare. Esperamos que os aprovados sejam chamados o quanto antes. Carol, o concurso da UERN ele é bastante visado por causa agora da carreira que é possível ter dentro ali da instituição. O servidor público concursado da UERN tem uma carreira estabelecida e isso está atraindo atenções não só de quem estuda para concursos aqui do estado, mas também de outros estados. Então, certamente será um dos maiores concursos já vistos aqui no estado.
Pois é, plano de cargos, carreira foi aprovado. Foram três leis ali, 3 medidas que foram aprovadas e que foram muito comemoradas. O plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores da UERN, também a questão da lista tríplice ali para a escolha do reitor da universidade e a autonomia financeira, que também existiam anos ali de luta e de solicitação para que isso acontecesse. Esses últimos anos isso aconteceu sob gestão de Fátima Bezerra. Vamos voltar à nossa conversa com Luiz Correia, diretor executivo de Mobilidade Urbana de Mossoró. Vamos falar numa polêmica que movimentou alguns grupos esta semana. O sindicato ali dos agentes de trânsito divulgou em alguns blogs, em alguns grupos de redes sociais, que é contra a interdição da Avenida João da Escócia ali entre 5h30, de 5 às 6h30 da manhã, diariamente, ali naquela faixa da esquerda, para a prática de atividades físicas, que vai fazer denúncia ao Ministério Público contra esta medida. Qual o posicionamento da Prefeitura sobre isso? Pois é algo que, para mim, não como diretor, mas como agente de trânsito desde 2009, e aquela pessoa que se baseia no Código de Trânsito Brasileiro, que o princípio básico do Código de Trânsito Brasileiro é a vida, é o cidadão, é a pessoa. Então, quando o agente de trânsito ele é convocado, quando ele está trabalhando, ele está ali para proteção da pessoa, quer seja no desfile de 7 de setembro, quer seja no Viva Rio Branco, quer seja no Mossoró Cidade Junina, e uma via que foi separada para que as pessoas pudessem andar, para que as pessoas pudessem fazer a sua prática esportiva, para que o cidadão pudesse entender e compreender que a pista de rolamento, que a mobilidade, ela é feita para a pessoa, e o veículo automotor é apenas um instrumento dessa locomoção, mas o fundamental, o essencial é a pessoa. Então, é de estranhar ser contra. Digamos o seguinte: eu não concordo com o procedimento que está sendo adotado, vamos mudar a metodologia, mas você dizer que é contra segregar, separar um espaço para a pessoa estar em prática esportiva, está se socializando, está tomando a via que é de direito, aí é uma situação até mesmo que eu não concordo como agente de trânsito, assim como tem uma boa parte dos agentes de trânsito também que não concordam com este posicionamento. Repito, pode até não concordar com a metodologia que está sendo empregada, mas não dar a prioridade à pessoa é de, no mínimo, de se estranhar. Há como fazer alguma alteração nessa metodologia? Qual é a visão da gerência nesse sentido? Olha, a visão da gerência é que nós possamos ainda mais intensificar a questão da sinalização com indicativo ali daquele espaço, e também a gente promover algumas ações, não somente para o condutor, para o usuário do veículo automotor que está utilizando aquele espaço, mas também das pessoas que vão a João da Escócia para caminhar, para pedalar, e que não estão utilizando a faixa do canteiro central, estão utilizando a faixa do lado direito. Ora, nós temos uma faixa exclusiva só para caminhar, para andar de bicicleta, porque então está utilizando a faixa do outro lado, que é justamente para o deslocamento dos veículos. A gente já está com conversa aí bem interessante com a secretária de esporte, para em conjunto a gente desenvolver algumas ações naquela região, mas não ações aí esporádicas, mas ações continuadas, principalmente também utilizando as praças ali para também outras práticas esportivas, para a gente fortalecer aquele espaço e levar também esse espaço, quem sabe, para as outras regiões aí da cidade. Luiz Correia, há muito tempo a gente escuta falar que o trânsito de Mossoró é desorganizado. Porém, circulando pela cidade como motorista, como motociclista, eu percebo que não é questão do trânsito, mas é questão dos condutores. Porque eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão dirigindo como se fosse para eles uma prioridade fazer o errado, ser imprudente e irresponsável. Como é que o trânsito municipal pode atuar
além da fiscalização mais dura, com multas, mas de orientação, de educação junto a estes condutores, que a gente percebe que é em todo canto. Não adianta. E a reclamação é o contrário, é o condutor com a organização, que eu acho que não é bem por aí. Mas a Secretaria pensa, de alguma forma, em trabalhar de forma educativa e punitiva quem exagera nesses erros cometidos diariamente? Olha, Rodolfo, existe aí 3 esferas muito importantes dentro da área da mobilidade, que é a engenharia, que é a fiscalização e a educação para o trânsito. A engenharia faz o seu papel ali, informativo, de sinalização, de alterações. A educação para o trânsito, essa educação para o trânsito, ela tem que ser contínua, tem que ser o ano todo, e assim a gente faz continuamente. Nós estamos num período agora entrando da Semana Nacional de Trânsito, né? Um mês importante para isso, para as campanhas educativas. A gente continuamente está ministrando palestra, continuamente está produzindo vídeos educativos, multiplicando nas redes sociais, que é chamado Trânsito é Vida, orientando ao condutor como utilizar. Aqui nós temos condutores que não sabem, realmente não sabem, como a gente fez eu lembro que uma das primeiras áreas de conflito que foi feita aqui na cidade, que aquela sinalização de cor amarela no chão, o pessoal estava perguntando se era para evento do Mossoró Cidade Junina, que ela é como se fosse uma bandeira. Então tem realmente condutor que não sabe, mas uma boa parte dos condutores agem de forma negligente, irresponsável, sem se preocupar com as outras pessoas. A gente, quando está nas palestras, a gente dá um exemplo muito característico. Nós estamos numa cidade aqui que está se transformando na cidade muito importante no sentido de supermercados, né? Do polo de supermercados aqui da região. Chega no supermercado hoje e olha onde é que estão os carrinhos de compra. Se não está espalhado no estacionamento, tomando também as vagas daquelas pessoas que querem estacionar. Isso é uma questão de comportamento humano, não é de conhecimento do Código de Trânsito brasileiro. Então, quando a gente tem os excessos, a educação é feita, a engenharia é feita e tem os excessos, aí é que entra o papel do ente fiscalizador, quer seja por equipamento eletrônico, quer seja por o material humano, que é o agente de trânsito. E a gente sempre solicita que quer uma palestra, quer uma intervenção com os seus colaboradores, é só entrar em contato conosco, não tem nenhum custo. E a gente vai com toda a nossa equipe lá para também fazer uma orientação de humanização também no trânsito da cidade. Sobre essa situação, realmente tem também, ali voltando à questão da João da Escócia, a falta de educação, como o senhor mesmo disse, estão planejando já um trabalho em relação a isso aos motoristas. A gente vê tanto barulho quanto a isso que dá a impressão de quem não conhece que é o dia inteiro interditado, né? Sim. Que dizem que atrapalha muito o trânsito ali. Atrapalha de 6 a 6h30, que é quando o movimento começa a aumentar na via. Depois já libera e o pessoal faz um drama como se fosse perder todo o dia ali por circular somente em uma faixa. Muita confusão por causa disso, mas existe também, voltando, a questão dos agentes. Luiz Correia, eu frequento ali como corredora aquele espaço com muita frequência e vejo um comportamento também dos agentes de trânsito, às vezes, muito ineficiente. Sim. Algumas vezes eles estão fora do carro. Sim. E vê algumas infrações de motociclistas, de motoristas, até mesmo de ciclistas na faixa da direita e nada fazem, nada dizem. A gente vê isso. Muitas vezes até já passei por situação de motos virem para cima da gente, nós corredores, e eles não fazerem nada. Outras vezes ficam dentro do carro mesmo, no ar-condicionado e no celular. Sim. A gente vê essa situação. Existe uma sobrecarga de trabalho para eles não quererem executar esse trabalho? Olha, Carol, nesse sentido aí, alguns comportamentos de pouquíssimos agentes acabam manchando e maculando o comportamento da grande maioria do agente que tem o seu comportamento adequado, que é justamente ir ao local, descer do veículo, ser visto. Ele sendo visto, com certeza as pessoas não vão cometer a infração, e cometendo a infração, ele tem que agir na circunstância, podendo agir. No caso daquela pessoa que está com a bicicleta, ele fica até com
no sentido de agir, de punitivo, ele não tem como ele fazer. Ele tem como conversar quando a pessoa quer parar. Mas no carro ele tem que tomar essa atitude. E a gente já pede desculpa à população por essa pequena parte dos agentes de trânsito, que é a sua maioria, ele quer trabalhar, quer ir ao local e quer preservar a vida. Então, quando a gente vê essas ocorrências, a gente passa aquela circunstância dos processos administrativos. Primeiro chama, conversa, vê o que está acontecendo e depois tomar as atitudes dos procedimentos administrativos para mudar o comportamento desse agente que, pessoal, a gente sabe que em toda e qualquer instituição, toda e qualquer área de trabalho, tem aquela pessoa que dá um pouquinho mais de trabalho no sentido de prejudicar a ação efetiva dos outros. E a gente já deixa e reforça. A maioria dos agentes de trânsito, ele tem um comportamento adequado ao ato de trabalhar e esses maculam demais, mancham demais a imagem do agente de trânsito. Olha, a gente já tem aqui um monte de gente falando sobre isso. Tem gente a favor, tem gente contra. A Vanusa, tem gente que vem do Alto de São Manuel, tem gente que vem de Santo Antônio para utilizar essa via. Tem poucos cruzamentos, é uma via ideal, não é porque é bairro de rico, não. Todo mundo utiliza ali, de outros bairros também. A gente tem muita pergunta aqui, a gente fica prometida aqui a presença de Luiz Corrêa muito em breve, porque ainda faltou assunto, né, Luiz? Novas intervenções no centro de Mossoró e em Santa Delmira. Então, já fica o convite, muito obrigada. E qual o contato para caso de ocorrência de trânsito? Nós temos 156, pessoal, 24 horas. Não deu certo um 56 porque a operadora Vivo, de algumas circunstâncias, você liga, ele vai lá para Natal, pode anotar aí o 3315 5005, 3315 dá na mesma central de operação. Seja sempre bem-vindo, Luiz. A você de casa, boa noite. Um ótimo feriado. Até segunda. Muito obrigada pela audiência, um ótimo feriado para você e até segunda-feira.